Olá, boa noite. Quero desejar um feliz Dia das Mães para as mães que estão aqui nos ouvindo. Espero que hoje tenha sido um dia agradável, apesar da nossa dificuldade, né, de muitos estarem com suas mães. Eu, por exemplo, tive que dar os parabéns via WhatsApp, uma chamada de vídeo, porque eu não posso estar junto com a minha mãe por causa do isolamento. Mas que Deus continue nos abençoando, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Queremos ouvir a tua voz, nos ensine, nos instrua e que seja um culto agradável a ti. Em nome de Jesus, amém. Esta noite eu quero falar sobre a confiança que nós temos que ter em Deus nesses momentos de crise. A gente, quando passa por uma situação como essa, ou de crise financeira, naturalmente a gente fica preocupado. O ser humano não gosta muito de surpresa, o ser humano é da nossa natureza querer saber o que vai acontecer. Eu conheço gente que, quando está assistindo um filme que está muito tenso o filme, vai lá para o final para ver o final da história para não ter surpresa. Tem gente que lê sinopse de filme antes para não ter surpresa, porque é da natureza humana a gente não querer ser surpreendido pelas coisas. E momento de crise é momento de incerteza. Incerteza quer dizer que a gente não tem o controle. E eu quero compartilhar com vocês a história de Isaac. Isaac passou por uma situação de crise, como muitos outros servos do Senhor, só que a história dele é muito peculiar porque era uma crise generalizada. E ele conseguiu confiar no Senhor mesmo nesses momentos. Quero ler com vocês um texto que encontra-se em Gênesis, capítulo 26, versículos 1 e 2, e depois os versículos de 12 a 14. O texto diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Agora versículos 12 a 14. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Aqui a gente vê um exemplo muito claro, né, de como o Senhor abençoa os seus servos. Isaac vivia dependendo da colheita, ele dependia tanto da agricultura quanto da pecuária, e naquela época houve uma fome, houve seca, falta de alimentos, mas o texto diz que Deus abençoou Isaac. E eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas com base nesse texto. A primeira lição é que você não está imune diante da crise. Nós estamos sujeitos a sofrer as consequências da crise. Nós não estamos imunes. É um erro a gente acreditar que, porque eu sou servo do Senhor, nada de mal vai acontecer e eu vou me sair bem dessa situação. Não, olha, nós não estamos imunes. Nós não estamos imunes a sofrer as consequências tanto de crise econômica, quanto de enfermidade generalizada, quanto do fruto do pecado de outras pessoas. Há pessoas que nunca beberam, sempre andaram dentro do limite de velocidade, sempre respeitaram as leis de trânsito, mas morre atropelada por um bêbado. Então ele sofreu as consequências do erro de outro. Então nós não estamos imunes a isso. E Isaac sabia disso. Ele sabia que ele não estava imune àquela crise. Tanto é que ele saiu de onde ele estava e foi procurar um outro lugar, justamente porque ele estava enfrentando esse momento de fome.
Mas a gente aprende também que em todos os momentos você precisa confiar em Deus. Não só momentos de crise, mas também e mais ainda em momentos de crise. Isaac estava passando por uma fome que era generalizada, a terra estava, os habitantes estavam passando por uma fome generalizada, mas Isaac confiou no Senhor. Ele seguiu as orientações do Senhor, confiou no Senhor e o Senhor o abençoou. Muitas vezes nós medimos o nosso nível de confiança no Senhor. A gente acredita que Deus nos abençoa, mas quando é algo muito difícil a gente começa a colocar dificuldades. Me lembro de Moisés, uma vez que o Senhor falou que iria alimentar o povo no deserto e Moisés colocou dificuldades. Falou assim, mas o Senhor vai arranjar quanto de carne para alimentar esse povo? Em todos os momentos. Você precisa aprender a confiar no Senhor em todos os momentos. Eu sempre digo aqui em casa, digo para as pessoas que me conhecem, que quem nos sustenta é o Senhor. Se quem nos sustenta é o Senhor, nós precisamos confiar nele. Nós não podemos achar que por conta de crise, por conta de dificuldade financeira, porque perdemos o emprego, as coisas vão ficar ruins para o nosso lado. Olha, confie no Senhor. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem cuida de nós. A gente aprende também que o sustento sempre vem do Senhor. Isso é importante entender, porque às vezes a gente acha que o sustento é fruto dos nossos esforços. Às vezes a gente acha que o que nos mantém, o que mantém a nossa casa alimentada, o que nos dá conforto, que nos dá um teto para morar, são os nossos esforços. Não, o sustento vem sempre do Senhor. Tanto em momento de crise, quanto em momento de fartura. Tanto nos momentos em que você está com um bom salário, a economia está muito bem, está tudo dando certo, tanto quanto quando não está nada dando certo. Em todos os momentos, quem nos sustenta é o Senhor. O profeta Oséias fala que por conta do povo de Israel que estava agradecendo a Baal as bênçãos da colheita que o Senhor estava mandando para Israel, que o Senhor ia levar Israel para o deserto para falar ao seu coração. O que aquele texto está nos ensinando? Que muitas vezes Deus nos deixa ficar em situações como de deserto para que nós possamos ouvir a voz dele com mais clareza. E essas situações de deserto, muitas vezes, são situações em que nos falta aquilo que nós confiamos, como, por exemplo, falta o emprego, falta a saúde, falta a estabilidade. Nesses momentos a gente tem a tendência de olhar mais para o Senhor. E eu quero te dizer, eu quero te convidar a sempre confiar no Senhor, porque sempre é o Senhor quem nos sustenta. Não importa o emprego que você tenha ou deixe de ter. Não importa a sua profissão ou as suas habilidades. Você precisa sempre entender que o sustento vem do Senhor. A gente aprende também que a prosperidade é fruto de obediência. O Senhor deu uma ordem muito clara para Isaac. Falou assim, Isaac, olha, você não vai para o Egito, você vai para essa terra e tal. E Isaac foi. E o texto diz que ele plantava e colhia bastante, e enriquecendo. Quando a gente lê o texto, a gente até estranha, porque não estava em tempo de crise, não estava em tempo de falta de recursos, mas ele confiou no Senhor. E ele foi próspero, porque ele obedeceu o Senhor. Ele não foi próspero porque ele era
a pessoa mais inteligente, a pessoa mais capacitada. Ele não foi próspero porque por algum outro motivo qualquer. Ele foi próspero porque ele obedeceu ao Senhor. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado, em português, chama-se O Fazendeiro e Deus, que conta a história de um fazendeiro, se não me engano, na África, que estava passando por um momento de seca por causa de um fenômeno climático chamado El Niño, e que ele plantou batatas e até o tempo da colheita as batatas não brotaram para fora da terra. E o filme conta que ele confiou no Senhor. E quando foi colher, tinha batata debaixo da terra, apesar dela não ter brotado para fora da terra. Aquele filme é baseado em fatos e conta uma história muito interessante de como nós precisamos entender que quando obedecemos o Senhor nos faz prosperar. Inclusive, o nome do filme originalmente é Fé como Batatas. E a gente precisa ter essa fé. Mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a situação pareça contrária, nós precisamos confiar que o Senhor está providenciando o recurso, qualquer que seja ele. Que o Senhor nos faz prosperar apesar das situações. A gente precisa entender algo muito claro. Se o Senhor quiser, Ele pode te tornar rico no meio de uma crise. Mas se o Senhor também quiser, Ele pode fazer com que você viva com pouquíssimo, mesmo no momento de prosperidade econômica. O nosso futuro, a nossa vida, as nossas experiências estão todas nas mãos do Senhor. Não importa a situação. Eu sempre, quando falo de situação, eu lembro da história de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões e passou a noite ali na cova dos leões. E o texto diz que tinha um rei Dario, se não me engano, estava lá no palácio. E o rei Dario não conseguiu dormir. Um homem no palácio não conseguia dormir enquanto que Daniel passou a noite na cova dos leões. Ou seja, a nossa prosperidade, o nosso sucesso, a nossa esperança não depende das situações, depende do Senhor. Não importa se você está na cova dos leões ou se está num palácio. O que importa é que quando você é obediente, o Senhor faz você prosperar. E por fim, essa história também nos ensina que sempre há invejosos. Sempre há pessoas que não ficam felizes quando somos prósperos. Sempre há pessoas que, por não ficarem felizes, tentam também tirar a nossa felicidade. Há pessoas que começam a colocar ideias erradas na nossa mente. Muitas vezes elas não são muito abertas em expressar que estão com inveja. E começam a colocar dificuldades na nossa vida, começam a sugerir situações na nossa vida com um propósito de fazer com que a gente se dê mal, fazer com que a gente não aproveite ou não seja grato por tudo aquilo que o Senhor está fazendo por nós. Olha só, Deus é quem cuida de nós. E muitas vezes as pessoas não ficam felizes porque Deus está cuidando de nós. Entenda que você precisa sempre confiar no Senhor e não deixar que esses invejosos, que essas pessoas que às vezes não têm essa mesma experiência com Deus, atrapalhe a sua alegria, atrapalhe a sua vida, porque às vezes pessoas até com mais recurso financeiro não conseguem ser felizes. E aí elas não entendem aquela felicidade que só Deus dá, porque não tem Deus no coração. Então, não deixe esses invejosos
te atrapalharem. Não deixe esses invejosos, de alguma forma, tirarem a sua confiança em Deus. Não deixem que eles coloquem dúvida no seu coração. A Bíblia fala que tudo que não provém da fé é pecado. E o Senhor não gosta que a gente duvide. O Senhor não se agrada quando nós não confiamos nele. A gente aprende nessa história de Isaac que nós precisamos ter confiança em tempos de crise. Não é a crise que determina o meu sucesso e o seu sucesso. Quem determina o meu sucesso, o seu sucesso, é o Senhor. O Senhor é quem cuida de nós. E Ele espera que tanto eu quanto você possamos confiar nele. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Está dizendo que nós precisamos acreditar que Deus existe e que Deus nos abençoa. Abençoa aqueles que o buscam. Então eu te convido nesta noite a refletir sobre a nossa situação enquanto Brasil na pandemia, a nossa situação enquanto moradores do Espírito Santo. Não sei se tem gente que está fora do Espírito Santo nos assistindo. A nossa situação enquanto moradores da Grande Vitória, os irmãos, a maioria que mora em Vila Velha, das cidades com maior número de contaminados nessa pandemia. E entenda que apesar de tudo isso, Deus cuida de nós. Que apesar de toda essa situação, Deus está conosco, Ele não nos abandona. E o que vai determinar o seu sucesso, a sua prosperidade de agora em diante, não vai ser o resultado da crise, como que o governo vai dar um jeito nessa situação, se vão encontrar vacina ou não. O que depende, o nosso sucesso, a nossa prosperidade, depende única e exclusivamente do Senhor, e é o Senhor quem cuida de nós. Nós precisamos confiar e obedecer. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Quero entregar esse momento nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa sempre revelar aos nossos corações o cuidado do Senhor para conosco. E nos perdoe, Pai, porque muitas vezes somos falhos, temos pouca fé, e eu peço que o Senhor possa aumentar a nossa fé e que este momento, Pai, seja um momento de expressarmos de forma muito clara que a nossa confiança está no Senhor. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, muito obrigado mais uma vez por todas as mamães e que este dia continue sendo um dia agradável na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Parece que o som falhou, né? Eu vou ter que falar de novo, então. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Vou até tirar o WhatsApp aqui que deve estar dando barulho. Agradecer a Naura, a Mariana é minha norinha, o Washington, quem mais que está de fora? E os irmãos da igreja que estão nos assistindo e em especial para minha mãe que está ali junto com meu pai. Feliz Dia das Mães e que Deus possa continuar nos abençoando. Tenham todos uma boa noite na presença do Senhor.